Olá, boa tarde, boa noite, né? Pois, 5:15 para 6, estamos no meio termo. Boa tarde, para uns boa noite. Como é um vídeo gravado, né? Ficará gravado, então vamos dizer bom dia, boa madrugada, boa tarde, boa noite, porque não sabemos a hora que nossos amigos e irmãos irão entrar em contato, né, com nossos vídeos, nossas áudios nas redes sociais. Obrigado por estarem aqui mais uma vez, mais um dia. Hoje eu fiz diferente, que para não nos alongarmos, para não tomar o tempo dos irmãos, né, das irmãs, nós realizamos a prece de abertura, a oração de abertura em off. Mas não ficaremos sem a oração de fechamento, de encerramento dos trabalhos desta quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. É porque para não tomar o tempo dos irmãos, né? Porque geralmente a nossa oração é 4, 5 minutos, e aí já vamos direto para o assunto. Mas não ficaremos sem a oração. Bom, feitas as apresentações, né? Obrigado aos amigos do Quai, obrigado aos amigos do Face, às amigas, os irmãos, as irmãs, que somos todos irmãos em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Hoje o nosso assunto, olha só, já estamos na página 84 de 600 páginas. Viu como passa ligeirinho? A verdadeira família de Jesus. É isso aí, a verdadeira família de Jesus. Eu tirei lá esse texto, eu tirei de 2 evangelhos ali da Bíblia. Do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35, né? 31, 32, 33, 34, 35. E lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 8, do 19 ao 21. 19, 20, 21. Versículo 19, versículo 20, versículo 21. Ela é curta. Esse texto, porque ultimamente nos últimos 3, 4 dias nós estamos lendo um texto comprido, né? Porque tem que ser, né? Tem que ser todo o texto para nós podermos entrar em um contexto. Podemos ter uma noção da história, né? Mas hoje é um texto curto. Então Marcos e Lucas relatam assim, começam assim. Enquanto ele falava às turbas, eis que a mãe e os irmãos dele estavam de pé, do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém, porém, lhe disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé, do lado de fora, procurando falar contigo. E em resposta, disse ao que lhe falava, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo sua mão sobre os seus discípulos, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, é irmã, é mãe. Então quem falava, né? Enquanto ele quem falava era Jesus. A turba, a multidão. Então quando Jesus ministrava ali uma palestra, né, uma orientação, né? Quando Jesus estava ministrando ali a palestra, uma orientação, pelo jeito é num ambiente fechado, suponhamos que numa casa, e com certeza eram muitas pessoas, a multidão, turba, multidão, pessoas. Então a casa estava superlotada,
Tinha gente na janela, com certeza, né? Na porta dos fundos, na porta de entrada, né? Da sala. Então, Jesus lá na sala, lá logo conversando. Então, não tinha espaço, né, para passar. Mas Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos de sangue, de pele, né, sabendo que Jesus estava ali na vila, ali no bairro, diziam, olha, meu filho está aqui. Faz dias, faz semanas, faz meses que eu não vejo meu filho, porque meu filho está sempre viajando, né, a trabalho, né, espalhando a boa nova, que é assim, né, a boa nova, a mensagem. Vamos lá ver seu irmão, meus filhos, vamos lá ver seu irmão. Ele vai nos receber, ele vai mandar. Aí, mãe, tem muita gente lá, mãe, nós não vamos conseguir nem chegar a 100 metros. Aí Maria, seus irmãos, meus filhos, eu sou mãe de Jesus, ele é irmão de vocês, com certeza ele vai mandar os apóstolos abrir, né, caminho, que nem a gente manda segurança, né, a polícia, abrir caminho assim, né, para a gente passar. Afinal, nós somos da família dele. E foi, né? Como toda mãe. Vai, né? Tá com saudade do filho, da filha, vai. Aí chegou lá. Aí começou a gritar, né? Porque viu aquela multidão. Aí não tem outro jeito. Eu vou ter que gritar. Jesus! Jesus! Sou eu, meu filho, a tua mãe. Teus irmãos estão aqui. Nós queremos ir para junto de ti, nós queremos entrar aí na casa, aí, ficar perto de ti, falar contigo. Mas como a multidão era muito grande, né? A turba era muito grande, os únicos que estavam ouvindo aquele alvoroço, aquela gritaria, era a população em volta, né? Fora da casa ali, e alguns dos apóstolos. Aí, ao ouvir a gritaria, os apóstolos pensaram, vou ter que avisar o mestre, pô, é a mãe dele, os irmãos dele, a família dele está aqui. Se eu não deixar entrar, depois o mestre vai me cobrar. Pô, como é que tu não me avisou que a minha mãezinha estava aqui, que a minha mãe veio me ver? Como é que tu não me avisou? É o pensamento dos apóstolos, porque a gente sempre tem que lembrar que eram homens, mulheres comuns, nada de extraordinário, nada de diferente do que eu e você, com os mesmos medos, os mesmos traumas, as mesmas angústias, as mesmas preocupações. Estou desmerecendo eles? Não. Só estou trazendo à tona que o que você acha de extraordinário, de milagroso na vida dos apóstolos, você também é extraordinária, extraordinário, milagrosa, milagroso na sua vida. Porque a proposta de Deus, de Jesus, ao escolher esses homens com todas as falhas que nós ainda temos, homens e mulheres, foi justamente provar para você, meu amigo, minha amiga, para mim, para nós que nos propomos a entrar em contato com o Evangelho, a vermos que Jesus, que Deus, dá oportunidade de crescimento na fé e espiritualmente a todo ser humano. Porque convenhamos comigo, se Jesus não quisesse deixar uma lição, simplesmente ao escolher como ele deixou, quem ele teria pegado para ser apóstolo?
os mais santos da época, os mais perfeitos, pessoas que não tinham nada de errado, nada de contraditório. Só que isso, até hoje, é quase impossível, né, gente? Nós somos falhos, nós cometemos erros, nós cometemos pecados, nós temos muitas dívidas kármicas para resgatar, para pagar. É por isso que a Terra é conhecida como provas e expiações, e por isso que a gente encarna, reencarna, nasce, cresce, morre, e nasce e renasce de novo, e assim vai, até aprender os erros e corrigi-los. Né? Então, e quando nós temos essa consciência, nos sai um peso, nos sai um alívio. Porque quando nós olhamos os apóstolos como pessoas à parte de nós, pessoas diferentonas, santos, ilibados, nós nos achamos pequenos, pequenas, que nós não temos condições de ser iguais e até mais devotos a Cristo, a Jesus, do que eles. E eu digo uma coisa para vocês, nós dizemos, tenham orgulho do que vocês são hoje, nesta encarnação, 2000 anos após. O conhecimento que vocês têm hoje da vivência de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das parábolas. Hoje, 90% da população, de todas as etnias, de todos os credos religiosos, de todas as raças, estamos falando de alma, estamos falando de ser humano. Vocês vão chocar, mas é a pura verdade. Fiquem bravos ou não, bloqueiem ou não, parem de acompanhar ou não, mas a verdade tem que ser dita. Qualquer um de vocês tem muito mais fé raciocinada, tem muito mais amor no coração, tem muito mais consciência do que realmente Jesus representa, e representou, e representa, e representará para gerações futuras. Qual a sua mensagem que ele deixou e quis deixar? Muito, umas 70, 80 vezes mais forte a fé do que os apóstolos que caminharam com Jesus. Porque lembremos, e é fácil de constatar isso, não precisa nem raciocinar muito, nem pesquisar muito. Vamos ver como os apóstolos viviam. Em sua maioria, a gente não sabe a idade precisa, a gente não pode dizer, se a gente disser que mas calculamos que foi a partir dos 20, 25 anos, 30, que os apóstolos foram, que eles tinham essa idade quando Jesus convidou eles. Tá? 25, 30 anos. Então quer dizer que do 0 ano de idade, do nascimento de cada um dos apóstolos, até os 20 anos de idade, eles tiveram uma vida totalmente normal, com erros, com falhas, ainda mais numa sociedade em que era comum, normal, ser arrogante, ser orgulhoso, ser nervoso, ser irritadiço, não pensar no próximo, nada.
do que nós idealizamos como uma sociedade saudável nos dias atuais. Só aí, vendo os apóstolos, eles sabem que a gente fala com respeito, porque é verdade, só aí, dos 0 anos de idade deles até os 20, 25, quando eles foram mais ou menos convidados por Jesus pessoalmente ali e tal, que daí mudaram a vida deles, só aí eles tiveram uma vida igual a nós. E quando tem uma vida igual a nós, o que nós somos? Nós temos medos, carregamos traumas da infância, criança, né? Com a família. Então, sempre que entrarmos em contato com o Evangelho, tenhamos isso em mente. Não o milagroso que eles foram criados à parte e que só eles, só aqueles 12 que Jesus escolheu, que Jesus deu força, que Jesus deu luz, que Jesus deu os milagres, deu os poderes, só eles. Eu, você, qualquer um de nós e as próximas gerações não teria direito. Pelo contrário. Quanto mais passa as gerações, quanto mais evolui a Terra, evolui os seres humanos, tomam consciência da sua verdadeira fé, da verdadeira mensagem de Jesus, mais poderes, mais luz, mais milagres que os apóstolos nós temos. E quando nós entramos na Bíblia com essa visão real, verdadeira, de que são homens e mulheres como nós, já facilita e muito nós entrarmos com o coração aberto, limpo, para entender a verdadeira mensagem de Jesus. E que sim, cada um tem muito mais conhecimento, muito mais fé, muito mais crença em Jesus, muito mais confiança em Jesus, que aqueles que conviveram fisicamente. Porque, para começar, as Escrituras foram feitas anos após e separado. Cada apóstolo num canto do país, da cidade. Né? Então, nem todo mundo teve acesso. Ou, naquela época foi assim, nos primeiros 100, 200 anos foi assim, gente. Ou viram Jesus, ou então, uma vez que outra, alguém aparecia com pergaminho. Não tinha essa facilidade que nós temos. Então, só a gente ter essa facilidade que nós temos hoje, nós temos mais conhecimento que os apóstolos, sim. E eu não estou sendo soberbo, não. Se eu não tivesse permissão de falar isso aí, gente, acha que iam deixar? Para começar, ia até cair da internet, ia estar travando. Por quê? Porque é real. E não é melhor, não é melhor quando nós percebemos que nós também temos os mesmos direitos, as mesmas benéficos que os apóstolos tiveram, que os primeiros cristãos tiveram junto a Jesus? É maravilhoso e é a pura verdade. Então, voltando ao assunto, aí então, né, um desses apóstolos ficou com medo, né, que nós teríamos, né? Imagine você, seu patrão. E aí chega alguém da família, você é segurança, você é porteiro. Você é porteiro do prédio ali, e o seu patrão tá em reunião na sala, e chega a família dele. E o seu patrão tinha dito que não era para deixar ninguém entrar. Isso acontece muito, né? Fala, não deixa ninguém entrar, que eu estou numa reunião, não quero que ninguém me atrapalhe. Isso é normal. Você e eu ficaria também assim, mas e agora? É a mãe do meu patrão, cara. É o filho, a filha do meu patrão. Se eu não deixar entrar, ou eu vou perder o emprego, meu patrão vai ficar bravo, ou esse filho, essa filha, quando assumir, né, a empresa, vai mandar para a rua, porque vai lembrar que eu não deixei. Então está todo aquele medo. Então por isso que o apóstolo foi lá, não se aguentou, né? E Maria, vamos botar aqui, que é uma casa, e era uma casa que Jesus estava dentro.
e gente na janela, gente na porta dos fundos, gente na porta, gente dentro de casa, assim, tudo coladinho, porque não tinha espaço. E, então, a uns 100 metros da casa, o propósito foi lá, né? Tem que ir lá. Porque se Jesus descobre, o que Jesus vai me expulsar, não vai deixar mais eu seguir ele. Que era assim, o medo era assim. E ainda é hoje assim, né? E aí foi lá. Aí, mestre, eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora e querem falar contigo, eles querem falar com você, eles querem entrar aqui. Aí, em resposta, disse o que lhe falava. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão sobre os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe, e eis aqui os meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aí aqui choca, né? Aqui muitos ateus e ateias, e eu brinco à toa, tentam nos pegar com essa pegadinha. Né? Quando nós falamos, vocês... pensamento de ateu, né? Jesus não é só amor, Jesus não manda respeitar pai, mãe, né, quer cuidar na velhice, né, já quis cuidar de nós quando bebês. Como é que agora Jesus olha para a própria família, a mãe dele, os irmãos dele, e o renega? Que coerência, meu irmão! É o que os ateus, que não acredita, não confia em Jesus, em Deus, tá? Tenta nos pegar assim, né? Aí sim, se nós olharmos o literal, olharmos só a parte material, a parte da matéria, sim. Se olhar só a parte da matéria, como nós lemos aqui correndo, sim, Jesus foi incoerente. Como é que centenas de testemunhas ele me dá uma frase dessa? É como que ele dissesse: não, deixa lá, não tem nada a ver comigo. Não, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Espera aí, Jesus está renegando a própria mãe, os próprios irmãos? Não. Não. Ali tem um ensinamento profundo e poético. E nos remete aos dias atuais e, lógico, para sempre, futuramente. Como assim? Hoje, e com as redes sociais, fica mais fácil de nós observarmos, estudarmos. Mas, indo nos ambientes religiosos também, na casa espírita, em qualquer lugar. Nós vemos muitos se dizendo, porque se dizer é fácil, né, gente? Eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Confio em Jesus, Jesus está comigo, Jesus é meu irmão. Mas aí a gente vai ver, a gente vai observar, tem algo de incoerente. Será que nós, religiosos da atualidade, leitores, ouvintes, não estamos agindo igual aos irmãos de sangue de Jesus? Porque nós temos Jesus em nossos lares como os irmãos de sangue, igual você, igual eu, igual nós, teve nos primeiros 30 anos. 30 anos morando com Jesus.
vendo suas proezas desde bebê, desde criança, 30 anos, porque ele morreu com 33, né? Ficou só 3 anos. E os seus irmãos, porque a única que sabia, que via, reconhecia, amava e tal, respeitava, era Maria, né? Mas seus irmãos, sangue, primos, não ouviram, não viram, não enxergaram. Maltratavam. Porque quando a pessoa é diferente, a tendência do ser humano de estar na 3D, porque o que nós vivemos é a 3D. Nós estamos nos preparando para ir para a quinta dimensão. Que é quando chegar na regeneração, né, e tal. Nós estamos nos preparando. Mas 99% da população vive na 3D. É só naquilo que enxerga, é só naquilo que toca, é só naquilo que vê. Ou seja, só a matéria. Aí olha para uma criança, totalmente diferente dos demais. Uma criança que já com criança, Jesus já criança, já era amoroso, paciencioso, sim. Dava vida aos animais, enquanto seus irmãos queriam matar, né, caçar os passarinhos, né, e respeitava sua mãe, enquanto os irmãos estavam nem aí. Imagina na época, né? Geralmente, a tendência é uma criança assim, diferente dos demais, o ser humano, é sofrer atrocidades na infância, na adolescência, até a maturidade. Rejeições. E Jesus passou por todos esses tipos de rejeição. E como é que nós rejeitamos Jesus? Quando a gente só fala que é cristão, quando a gente só fala que é religioso, mas nem lê a Bíblia. Ou pior, até lê. Até vai na igreja, até vai no centro espírita. Mas procurar fazer que é bom, nada. Porque para ser religioso, gente, não é só falar. É a coisa mais linda do mundo, falar. Mas às vezes, na maioria das vezes, eu sei na pele. Eu sei na minha pele, quem me conhece desde criança, quem sabe a minha história verdadeira, íntima, sabe? Que para ser religioso, para ser cristão, no sentido da palavra, vai haver muito sofrimento, vai haver muitas separações, vai haver muitas rejeições, vai haver muitas dores, muitas provas difíceis, mas difíceis mesmo. E você tem que estar ali, firme, segurar a mão de Jesus e não largar por nada, mesmo levando chicotada, mesmo sofrendo pra caramba. E hoje a gente não faz isso. Na primeira dor, no primeiro revés, na primeira separação, na primeira rejeição social, né, quando não é aceito no grupo, ou quando o grupo faz descaso, alguma coisa assim, a gente abandona a fé, começa a duvidar da fé, a duvidar de Deus. Aí se eu faço isso, eu que sou religioso, qualquer um de nós, hein, começa a duvidar de Jesus, duvidar de Deus, porque pensa, mas eu procuro ser do bem, eu procuro ser honesto, que só sofro. Está tudo errado. As pessoas me abandonam, as pessoas me rejeitam, me tratam como louco, uma louca, diferentão. E se eu desistir, se nós desistirmos, aí nós não somos irmãos de Jesus. Porque Jesus deixou bem claro, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai
que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu, você, nós, humanidade, sigamos os seus preceitos. Passamos a enxergar além da matéria, além da 3D, que é o que você, eu enxergamos e vivemos. A vida não é só o que nós podemos tocar, gente. A vida não é só isso aqui. Isso aqui é uma roupa. Uma roupa que eu troco a cada 100 anos, 200 anos. Isso aqui. O que importa é a essência. O que importa é o quão junto de Deus, de Jesus, nós estamos de verdade. E nós só vamos saber, ou ter uma vaga noção, impressão, quando a adversidade vem, quando a dificuldade vem, quando as provas vêm, porque quanto mais você se dedica à religião, à sua religião, qualquer religião, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja budista, seja dos irmãos afro, qualquer um, mas que procura ser verdadeiro, conforme as orientações da sua doutrina, da sua fé e tal, né, com as suas crenças, esteja certo, esteja errado, esteja na dúvida, mas quando a gente escolhe uma fé, a gente tem que procurar fazer aquilo que diz, né? Mas que você procura se melhorar, procura mudar, aí você está fazendo a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, aí você é irmão de Jesus e de Deus. Simples assim. Então a mensagem é curta, a mensagem é essa mesmo, assim como o texto. Então, quando entrar nesse texto, né, de quem são minha mãe, quem são meu pai, não fiquem chocados. Jesus não se contradiz. Jesus não foi um filho mau. Jesus não foi um filho mau, gente. É que, pensa bem, Jesus é honesto. Jesus é justo. Como é que ele ia só porque a mãe, só porque tem o sangue dele, da matéria, né? Fazer passar toda aquela multidão ali, empurrando, né? Para ficar perto dele, sendo que muitas pessoas que não podiam estar perto dele estavam acompanhando há vários dias. Estavam caminhando com ele enfrentando o sol, que é deserto, né? Sede, não tinha tanta água como nós temos agora. Fome. E lá, gente, até hoje é assim. De dia é um calor infernal, 40, 50 graus, terrível pra caramba. Aí à noite é friozinho, fresquinho. Até hoje é assim. Que é o clima, né? Até hoje é assim. Então não é tão fácil. Mas estava ali, ó, firmes com Jesus. Aí só porque é a mãe, só porque é o sangue. Então Jesus estava nos ensinando a valorizar quem está contigo. Quem verdadeiramente te segue. Quem verdadeiramente quer a tua presença. Porque uma coisa eu vou dizer, vocês fiquem chocados ou não, mas é a pura verdade. Feliz daquela família que não tem isso, feliz. Mas no mundo de provas e expiações não é 100%. Por mais que você tente enganar, por mais que você tente... Não, minha família não. Ah! A família dos outros. Mas, gente, nem sempre a família de sangue é a verdadeira família. A família que te acolhe. Na maioria das vezes, eu sei por mim, que sempre falo aqui, né, andei os 4, realmente morei nos 4 cantos do estado, ou seja, espalhei a palavra em vários cantos,
E realmente falei mesmo. Hoje eu entendo por quê. Porque cada lugar conhecia as pessoas, aí me descobriam, aí eu falava da fé, aí se transformavam, né? Porque a doutrina traz uma curiosidade, a doutrina traz um esclarecimento de muitas dúvidas que nós temos. Então, hoje eu entendo. Na época ali da banca jovem, né? Afoito, assim, né? Ah, vim parar aqui porque eu quis. Ah, vim parar aqui porque eu quis. Ah, mas no fim, hoje eu entendo e tenho provas, né? que era desígnios de Deus. É desígnios de Deus. E que deveria esclarecer, plantar. Porque na verdade plantei, né? Aquela família, aquelas meninas, aqueles colegas de trabalho que eu orientei pessoalmente, com certeza estão passando para os filhos, para os netos, né? A semente está crescendo. Então por isso que eu acabei morando nos 4 cantos do estado. Isso é para todo mundo, gente. Eu só estou dizendo que não é melhorzão, não é que é o que aconteceu e é o que acontece, faz parte. Só que na hora a gente não dá bola. Só que quando a gente consegue ver isso aí, a gente consegue entender a importância da fé, a importância de andar em Cristo, importante, por mais que não te reconheça. E eu digo isso, voltando à família, porque é assim. Nesses 4 cantos do estado, apesar de praticamente sempre morar sozinho, eu nunca estive sozinho. Sempre apareceu seres humanos, igual eu, igual você, seres humanos, encarnados, vivos, que me acolheram, que me acolhem, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, com amor de família, né? Querendo a tua presença, querendo a tua companhia, querendo ouvir você, querendo falar com você verdadeiramente, querendo as suas orientações verdadeiramente. E aí é a lição de Jesus, que a verdadeira família não precisa ser só consanguínea de sangue. A verdadeira família, minha gente, é quem afiniza com você, é quem tem afinidade com você. Geralmente, o melhor amigo, aquele de confiança, aquele que você conta seu íntimo, assim, mas é um íntimo que até para você não conta no frente do espelho, e a pessoa nunca espalhou, a pessoa nunca fez maldade, nunca te roubou, de nada, pessoa de confiança mesmo. É mais que a família do que a família de sangue. A gente não confia num familiar de sangue e confia num amigo. Então Jesus está dizendo aqui, ó, além da família, agora sim, obrigado, chegamos lá, além da família consanguínea que você conhece, é seu pai, sua mãe, seus primos, seus irmãos, irmã, tia, avó, tá? Que você conhece, que você abraça, né? Convive, mora, visita e tal. Você tem uma família espiritual. E aí somos todos nós. Por isso que Jesus deixou bem claro. Todo aquele que fizer o que eu faço, né? Que Jesus faz? Jesus confia em Deus, segue as orientações de Deus. Todo aquele que fizer isso é da família. É verdadeiro irmão dele, verdadeira irmã. Pai, mãe, tia. Aí deu o nome de vovó. E que bom, gente. Que bom que não existe só a família de sangue. Porque que tristeza seria se não existisse a família espiritual. Porque você iria morar em vários lugares, você iria morar em outro estado, em outro país, em outro continente, e não ia encontrar ninguém que o acolhesse, ninguém que lhe desse a carinho e atenção como o da família. Eu, graças a Deus, tive mães, vós, tias, primos, primas, irmãos, irmãs, espalhados por todo o estado. A dona Marlene foi minha mãe, lá em Lajeado. Tive vários irmãos lá, vários tios.
um pai, né? Me levava pão. A mulher, toda vez que a mulher dele, seu Miguel, né? Era meu pai lá preso, que ele tinha 50 anos de idade, e a gente se afinizou como pai e filho mesmo, né? Contei minha história pra ele, tava chegando lá e tal. E aí ele, aquela coisa de conversa de homem, né? Ele dizia, que pena que a minha filha não te enxerga. Não enxergava eu. Que pena que a minha filha não te enxerga, porque eu adoraria ter você como genro, né? Você é um guribão, eu com 20 e poucos anos, você é um guribão, um guri honesto, blá blá blá, é o que acho. Eu adoraria. Eu sei, desse jeito a tua filha tá certa, não entendeu? E tal. Mas o que me surpreendeu? Que daí como eu tinha afinidade, estava sempre com ele e tal, aí a gente se apelidou, o pessoal apelidou, né? Firma, né? BRF lá se apelidou de é o pai do Eduardo, é o teu pai ali, ó, teu pai, ó o pai. Vai lá com teu pai, vai almoçar com teu pai. E aí meio que me adotou mesmo. Em 2010. Todo fim de semana que a mulher dele fazia pão, ele mandava a mulher dele fazer um pão, dois, 3 pão a mais, caseiro a mais. Pegava um fuquinha dele, ia lá na linha Primavera, longe pra caçamba, dava uns 20 km de Lajeado. É o Frederico Seberi, dava uns 20 km, gastando gasolina, 2010. Mas, para levar pão pro Beleza aqui. Pão caseiro, porque eu falava pra ele, né, eu já não moro mais com a mãe, faz uns 10 anos, eu tenho uma inveja de quem come pão caseiro. Aí ele anotou aquilo na cabeça e começou toda vez que a mulher dele fazia, ele lembrava. Eu tenho certeza que ele falava. Não é que ele falou pra mim uma vez, né, quando ele chegou lá com os pão, ele falava, mulher, não esquece de fazer os 2 pão do guri lá da BRF lá. Que eu vou levar esse pão pra esse guri. Que era assim que me chamavam, né? Porque eu tinha 18, 20 anos. E assim, gente, é um pai, o pai que eu não tive. E a dona Marlene foi a mãe, a avó que eu não tive. E é assim. Então Jesus não se contradiz. Essas histórias que eu conto, se você parar para analisar, não é um milagre. Todo mundo tem essas histórias. Todo mundo tem histórias maravilhosas da sua própria vida. Só que nós vivemos um sistema, e vocês foram criados num sistema, em sua grande maioria, que não é permitido ver, não é permitido compreender que vocês são abençoados, abençoadas. Tomar água. Por Deus, amparados, agora achei a palavra, obrigado, amparados por Deus, por Jesus, sempre. Mas a tendência do ser humano é só ver o negativo, né? Nunca perceber que todo dia tem oportunidades maravilhosas, lindas em nossa vida, e que aquela pessoa que se afiniza com nós, que nos dá carinho, nos dá atenção, nos dá afeto verdadeiro, sem interesse, sem nada. E você sabe, a gente percebe com interesse ou não. É o amor de Deus, de Jesus manifestado, fisicamente. É como se Deus chegasse e dissesse assim, ó meu filho, ó minha filha, você acha que mora sozinho, sozinha. Fisicamente você mora sozinha, sozinho. Mas você nunca, eu sou teu pai, eu sou teu irmão, minha filha, meu filho. Você nunca está sozinho, está sozinha. Olha, analisa, pensa. Você tem pessoas que gostam verdadeiramente de você. E você, se sente leve, porque é a pura verdade. Então, quando Jesus dá essa passagem aqui, verdadeira família de Jesus, ele está falando da família espiritual, a família universal. E eu tenho, você tem, todos nós temos. Desliga o celular e analisa. Não é verdade que em algum momento você tem uma afinidade
uma confiança em uma pessoa que não tem seu sangue muito maior do que com alguém que tem seu sangue? Olha isso. E não estou dizendo, não estou fazendo profecia aqui, não estou usando artifício nenhum, porque é a pura verdade isso. Deus nunca desampara seus filhos, ainda mais se realmente procurarem, além de ler, além de ver, além de ouvir, além de ir na igreja, procuram verdadeiramente seguir a Cristo. Porque para seguir Cristo há muitos sacrifícios. Às vezes temos que abrir mão das comodidades. Às vezes temos que abrir mão das companhias, de relacionamentos, de vícios que são agradáveis aos olhos dos homens, dos seres humanos. O álcool. O álcool é lícito, né? É liberado, então aos olhos do ser humano é normal. O cigarro, aos olhos do ser humano é a coisa mais normal do mundo. Né? Ah, não sei por que tu não fuma, não sei por que tu não bebe, é uma coisa tão... não faz mal, é inofensivo. Você que acha que é inofensivo. Você que acha. Mas eu só bebo em casa. Você que acha. Você, só digo uma coisa, você não bebe sozinho, você não fuma sozinho. Mas eu moro sozinho, eu bebo sozinho sim. Você não bebe sozinho, você não fuma sozinho. E por que que você está sempre triste? Por que que você está sempre com a aparência cansada? Por que que você está sempre doente? Por que que você está sempre estressado, estressada? Por que que você está sempre arrumando confusão, por mais que você não queira? Por causa dos vícios. Mas é só um gole. Experimenta largar o álcool de vez. Experimenta largar o cigarro de vez e os outros vícios que tem por aí. O que acontecerá na sua vida? Todos os seus planos, todos os seus sonhos que você achava que estava perdido, começa a brotar. Começa a aparecer. Começa a cair assim, uma avalanche. E você fica até impactado, se você não está preparado. Milagre, Deus resolveu olhar, depois de 30, 40, 50, 70 anos. Não. As tuas bênçãos, o seu sonho, eu sempre falo aqui porque é o sonho da maioria, né? Meu não, mas da maioria. Carro, casa, sítio, fazenda, né? Empreendimento. Tá lá. Deus já escolheu para você. E é verdade? Deus já escolheu. Deus já tem o endereço. Deus já tem o local. Tá lá. Tá plasmado. Mas falta você ir em busca. Você se permitir receber o presente. E como é que eu me permito receber o presente? Quando eu abro meu coração para Jesus, para Deus, verdadeiramente. Sempre verdadeiramente, gente. Não adianta eu falar, eu aceito Jesus, eu sou de Jesus, eu sou espírita. Por 10 anos eu abandonei de ir no centro, né, os últimos 10 anos. Mas não abandonei assim, lendo e coisa mais, eu abandonei de ir no centro, abandonei de fazer o que eu faço hoje, de realmente largar as más tendências, né? As más virtudes, né? A cólera, a ira, o orgulho, a vaidade exagerada, o álcool, o cigarro, blá blá. Aí ele estava, não, tá tudo travado, tudo parado, até a aparência era diferente. Tá? E eu mesmo olho hoje e não me reconheço. Eu queria ter essa aparência que eu tenho hoje há 25 anos atrás. Eita, que não ia prestar. Mas é a pura verdade. Por que isso? Por que Deus demora para dar a benção? Ah, que Deus é ruim? Jesus é um irmão que fica ali segurando o teu brinquedo, os teus presentes, só porque está com ciúmes? Não.
Porque você não está preparado, preparada para receber. Se nós recebemos quando nós estamos com o coração ainda cheio de vicissitudes, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de... ainda estamos achando normal estar nesses vícios, estar com essas pessoas de má índole, tá? Deus não te ajuda. Deus não libera. Agora quando Deus percebe, opa, minha irmã, meu irmão estão tentando mudar. Meu filho, minha filha tá se esforçando. Eu vou recompensar. Igual a gente faz com os filhos, né? O que você quer de aniversário, meu filho? A gente vai lá e compra, né? Um videogame, uma bicicleta. Eu nem sei qual é os pedidos de celular que faz hoje. Vai lá e compra. A mesma coisa. Ah, meu filho, você está merecendo. Você está tirando notas boas na escola. Porque a Terra é a escola da vida. É a escola. Então, se nós estamos melhorando, nós estamos tornando pessoas boas, nós estamos tirando notas boas. E aí, a cada ano que a gente tira notas boas, do próximo ano, Deus, o Pai, olha, meu filho, minha filha está merecendo. Jesus, vai lá, vai lá e busca aquela ideia para ele alavancar lá a empresa dele, sei lá o quê. E aí, de repente, vem o pensamento. Ah, se eu fizer tal isso. Ah, se eu fizer aquilo. Pô, como é que eu não pensei nisso antes? Eu estava na minha cara. Não estava na sua cara. Estava guardado, esperando o momento certo. Eu não sei para quem eu disse isso, mas é a pura verdade, gente. Experimente deixar o álcool, experimente deixar o cigarro, experimente deixar as vicissitudes, as más virtudes, as más tendências. A ira, a cólera, o nervosismo, cabeça quente, maldade. Procure ser uma pessoa do bem. Quanto mais você fizer isso, maior você verá. E você levará um choque. Meu Deus! Não tem nada de milagroso. É um direito seu. É um direito seu, porque Jesus nos ensinou, e é verdade, nenhuma oração fica sem resposta. Ela só não chega no momento, não chega enquanto você tiver com o véu, estiver parado, estiver que nem um burro empacado naquela ideia, naquele vício, naquela vicissitude, naquela personalidade, naquele caráter, ou seja, mau caráter, né? Puxar tapete de colega, fazer intriga, fazer maldade, né? Ser falsa com seus próprios colegas de trabalho, com as pessoas que admiram você, que enxergam você uma coisa e você sabe que lá no fundo você é outra. Se você se volta para Deus, se volta para Jesus, verdadeiramente, aí o milagre acontece. Então, dito isso, bora fazer a nossa prece de encerramento. Pegue seu copo com água, seu recipiente. E vamos agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, por mais um dia que muitos aqui já se encontram em casa após um dia árduo de trabalho. E muitos aqui também irão ao trabalho, quem trabalha no segundo, terceiro turno, né? Que todos possamos ir e voltar ao trabalho em segurança, mas agradecer também pela orientação, pela inspiração, pelo amparo que Deus, que Jesus e que nossos amigos espirituais, mentores, mentor Miguel e os irmãos, anjos da guarda de cada um, nunca nos desamparam, sempre que nós pedimos para eles darem inspiração, para eles darem intuição, para eles nos auxiliarem, para o estudo ficar uma leitura mais saudável, mais coerente, mais compreensível e de um aprendizado não só para os irmãos, para as irmãs, mas para mim também. Esses irmãos em luz vêm ao nosso encontro, aos nossos lares, nos cuidar, nos amparar, nos proteger. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, por esse amor
incondicional que vocês têm com nós, seus tutelados, seus filhos, suas filhas. Pedimos que abençoe, fluidifique, benze nosso recipiente com água, para que cada irmão e irmã se sinta bem, se sinta revigorado e revigorada, se sinta em paz, se sinta em harmonia e se sinta em paz no seu lar, no seu ambiente de trabalho e consigo mesmo, tendo consciência que nós somos divindades de luz, que cada um pode ser um espalhador do Evangelho com o seu jeitinho, com a sua forma, com o seu exemplo, com o seu amor e dedicação ao seu semelhante. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima tarde, chegando a noite a todos. Bom descanso para aqueles que chegaram ao trabalho. Bom trabalho para aqueles que vão para o trabalho. E bom dia para quem vê de manhã, ou para quem vê de tarde, boa tarde. Quem vê de noite, boa noite. Quem vê de madrugada, boa madrugada. E bora, esperando vocês amanhã para mais uma leitura saudável. Amanhã será discurso em parábolas e parábola do semeador. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até logo mais.